Olá pessoal, boa noite. Voltemos aqui ao estudo da nossa aula, da nossa lição, a aula de número 6. Estamos falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Lembrando que estamos estudando a carta aos Efésios, estamos no capítulo 2 da carta aos Efésios, e Paulo, neste capítulo, fala com a igreja de Éfeso, que era considerada gentios, assim como nós, a condição deles antes de ter conhecido a Cristo. Então, no vídeo passado eu falei, né, o significado de gentios, quem são os gentios, todos os povos que não são judeu, e o judeu tinha a pseuda, como eu poderia dizer, pseuda vantagem sobre nós, porque eles eram o povo escolhido de Deus e nós não. No entanto, a vantagem deles, na verdade, não era uma vantagem, era uma responsabilidade, porque eles eram responsáveis por levar o nome de Deus às outras nações. Infelizmente, eles não cumpriram isso, como eu já disse no vídeo passado. Mas, finalmente, o Evangelho chegou até nós, a todos os gentios, e Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele, a priori, começou a pregar o Evangelho aos judeus, mas os judeus não aceitando a pregação do Evangelho, né, de Jesus, que Jesus era o Messias, que havia morrido e que havia ressuscitado. Como os judeus não aceitavam isso, então Paulo voltou-se para a pregação do Evangelho aos gentios, dentre as quais a igreja de Éfeso. Então, ele fala no versículo 12, no tópico 2 que nós vamos estudar hoje, ele fala, o título do tópico diz: Estranhos ao concerto da promessa. Por que isso, estranhos ao concerto da promessa? Porque a promessa era para o judeu. Aquela promessa da qual eu falei no vídeo passado, da circuncisão, que era o concerto entre Deus e Abraão, era específica para o judeu. Então, os outros povos não conheciam isso, e se conheciam, eles não eram obrigados a aderir a esse concerto. Assim como ninguém é obrigado a aderir ao cristianismo ou a qualquer outra religião. Mas o dever de Israel era o que? Levar o nome de Deus às outras nações, para que as outras nações conhecessem o Deus deles. E quem é o Deus deles? É o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra, que tem inúmeros atributos, dentre os quais eu já falei para vocês: a bondade, misericórdia, onisciência, onipotência, onipresença. É o Deus que conhece todas as coisas, e que sabe tudo, que vê tudo, e que tem o controle sobre todas as coisas. E Israel deveria levar às outras nações o nome desse Deus. E Deus era conhecido por eles como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vemos isso quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, não, 3 foi quando nasceu. Em Êxodo, capítulo 4, foi no 3 mesmo, no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus chama Moisés para tirar Israel do Egito. Moisés estava no deserto, havia fugido do Egito, porque mataram um egípcio para defender um de seus irmãos, e no dia seguinte saiu novamente para ver os seus irmãos que estavam sofrendo a escravidão, sendo duramente castigados por Faraó. Ele então tentou apaziguar dois judeus que estavam discutindo, e um deles disse: pensa que vai fazer comigo como fizeste ontem com aquele egípcio, ao qual matou e escondeu na areia? E essa notícia chegou a Faraó. Então Faraó procurou matar Moisés, e Moisés fugiu para o Egito para não morrer. Fugiu para o deserto para não morrer. E lá ele ficou 40 anos no deserto aprendendo com Deus, ou seja, se desintoxicando do Egito, dos deuses do Egito, porque o Egito tinha milhares de deuses, e ele precisava ter a sua consciência purificada, a sua mente purificada, pois desde criança ele ouvira dizer
que só existia um Deus, pois a sua mãe que o criou, até a certa idade depois deu-a para a filha de Faraó, sempre disse a ele que ele era um judeu, um hebreu, um judeu, e que serviam só a um Deus, ao único Deus, ou seja, monoteísta, enquanto o Egito era politeísta. Então, quando Deus chama Moisés, Deus fala para ele, né, que pelo nome do qual Deus era conhecido, né, por esse nome eu sou conhecido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o concerto foi primeiro feito com Abraão, depois ratificado com Isaac e por fim com Jacó, ou seja, os descendentes de Abraão. Mas naquele dia em que Deus chama Moisés para livrar Israel do Egito, Deus fala para ele, né? Moisés questiona Deus, o que eu vou falar para eles quando eu chegar lá, né? Quem foi que me enviou? Quando eles me perguntarem, o que eu direi? Aí Deus disse no capítulo 3 de Êxodo, versículo 14, Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou Deus, eu sou o que sou. Eu sou o dono de tudo, eu que mando em tudo, eu que faço tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que este verbo, sou, foi usado por Jesus também, quando Jesus esteve aqui no mundo. Nós temos diversas passagens bíblicas em que Jesus se identifica como eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou Deus, eu sou, ou seja, né, ele se identifica com o mesmo verbo, dizendo que ele é. Eu sou o princípio, eu sou o fim, antes que Abraão existisse eu sou, ele disse uma vez, ou seja, este é uma condição de Deus, a situação de Deus. Deus é, Deus é. Deus não foi, Deus é, sempre será. Então, Jesus usa esse mesmo verbo que Deus usou lá no passado para falar com Moisés. Então, essa era a identificação, ou seja, o nome de Deus conhecido por eles era esse, o nome de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eles deveriam levar isso aos gentios, mas não fizeram. Então, os gentios não conheciam, não sabiam, por falta de Israel pregar ou falar sobre o poder de Deus. E agora essa missão é nossa, da igreja. Nós devemos dizer quem Deus é, quem Jesus é. Nós devemos apresentar Jesus ao mundo, a todas as pessoas. Dizer a elas que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Salvador, que só Ele tem poder de salvar as nossas vidas e as nossas almas, e só Ele pode nos levar ao Pai. Então, essa missão que Israel não cumpriu, nós, igreja, hoje, deveremos fazer. E estamos nos esforçando para isso. E aí toda a igreja de Cristo, em todo lugar, em todo mundo, tem a mesma missão de pregar o Evangelho, que é a chave que abre o céu, que eu já expliquei isso para vocês. Então, no tópico 2, Paulo fala aos gentios da igreja de Éfeso, né? No versículo 2 aqui do capítulo 2, ele fala assim, que naquele tempo, estáveis sem Deus, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Que tempo? Antes de conhecer a Cristo. Por que estavam sem Cristo? Porque eles não tinham acesso a Deus, só o judeu. Separados da comunidade de Israel, porque eles não eram judeu. E estranhos ao concerto da promessa. Qual a promessa? Essa que Deus fizera a Abraão. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, esta era a situação, né, a condição de todos os outros povos. Sem Deus e sem esperança. Israel tinha o Deus, conhecia o Deus, mas por vezes também não obedecia. Por vezes voltou as costas para Deus, desprezou Deus e não obedecia às ordens de Deus, e por isso foi muitas vezes levado para cativeiros, como Babilônia, Assíria, Edom e outros países mais que os escravizavam. Os filisteus também escravizavam o povo judeu, porque eles não obedeciam à voz de Deus, não faziam aquilo que Deus havia determinado a eles. Eles se voltavam a outros deuses, abandonavam a adoração ao Deus verdadeiro para adorar a outros deuses, e Deus não aceitava isso e nem aceita até hoje. A adoração nossa tem que ser e deve ser tão somente para Deus. Então essa é a razão de Paulo dizer à igreja de Éfeso que eles estavam sem Deus no mundo. Viviam uma vida sem Cristo, porque eles não conheciam, porque Israel não pregava,
e estavam separados da comunidade de Israel, porque não eram judeu, e, enfim, estavam sem esperança, porque a esperança do mundo, né, de toda a humanidade, é Jesus. E eles não conheciam isso, embora também Israel não tivesse esse conhecimento de Cristo, porque Jesus não tinha vindo ainda ao mundo, mas a Bíblia, né, no caso não havia Bíblia naquela época, mas a lei e os profetas já anunciavam a vinda do Messias. Então eles tinham o conhecimento de que o Messias viria para libertá-los. E é claro, como eu já expliquei para vocês também, que essa libertação que eles esperavam era uma libertação política e não espiritual. E não foi isso que aconteceu. Jesus não veio politicamente, Jesus veio para libertá-los espiritualmente e não politicamente. Por isso que eles não entendiam a mensagem de Jesus. E assim viviam os gentios, sem nenhuma esperança. Israel tinha a esperança do Messias, porém, quando o Messias chegou, Israel não acreditou. E aí os gentios, então, começam a crer nisso, né, na pregação do Evangelho, não só de que Paulo pregava, mas outros apóstolos pregavam, e eles passaram a crer na promessa que era o Messias, que era Jesus, que veio ao mundo para trazer salvação a todos os homens. Então, passaram, a partir daí, a ter acesso a essa comunidade, que não mais Israel, mas a igreja, que Israel deixou de ser a comunidade única que tinha o conhecimento de Deus, e agora a igreja passa a ter esse conhecimento de Deus, com a missão de levar às outras nações, a todos os povos, esse conhecimento de Deus que nós alcançamos, para que eles também sejam conhecedores da verdade. E então Paulo fala isso à igreja de Éfeso, que eles não tinham nenhuma esperança, mas no momento em que eles creram em Jesus, aceitaram a Jesus, eles passaram também a fazer parte da promessa. Ou seja, nós passamos a fazer parte da promessa. Porque Jesus é a promessa. A promessa do grande profeta que Deus disse através de Moisés, que levantaria um profeta como ele, que era para ouvi-lo. Essa promessa é Jesus, que foi enviado ao mundo para trazer salvação a todos os homens. Então nós, quando cremos nisso, quando aceitamos isso, quando reverenciamos esse nome de Jesus, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados e aceitando a Cristo como nosso Senhor Salvador, nós passamos a fazer parte da promessa de Deus feita a Abraão lá atrás. É claro que aquela promessa que Deus fez para Abraão era uma promessa mais temporária, mais terrena, mas a promessa feita através de Jesus é a promessa espiritual que nós já vimos no capítulo 1. Somos herdeiros de todas aquelas bênçãos espirituais em Cristo. Então, todas as bênçãos em Cristo, nós fazemos parte dela. Nós já falamos isso nos primeiros vídeos. Então, Paulo continua dizendo que eles estavam separados da comunidade de Israel, porque não eram israelitas, não eram judeus, assim como nós, estavam excluídos, né, dos símbolos externos. Quais símbolos? A circuncisão, por exemplo. Eles não tinham isso, porque não conheciam, não sabiam. Mas agora, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores do Evangelho, conhecedores de Cristo, eles tinham a circuncisão não na carne, mas a circuncisão no coração. E o que é a circuncisão no coração? É a marca de Cristo em nossa vida. É o aceitar a Cristo em nossa vida. E essa circuncisão no coração é crer na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus. A circuncisão da carne, diz Paulo, que servia só para aquilo, só para diferenciar o judeu do gentio, mas a circuncisão no coração serve para nos garantir a vida eterna. A circuncisão no coração serve para nos garantir a posse de todas as bênçãos espirituais em Cristo. E antigamente nós não tínhamos isso, passamos a ter a partir do momento que aceitamos a Jesus. Aí ele fala que estávamos alienados aos pactos da promessa, porque desconheciam também, assim como não conheciam a circuncisão, também não conheciam esses pactos da promessa feitas por Deus ao judeu, a Abraão. E qual é esse o maior pacto? Né? Qual é a promessa maior que Deus fez? A vinda de Jesus, enviar o Messias para resgatar o seu povo. Existe um versículo na Epístola de João, parece-me que é o versículo 2. Às vezes eu
procuro aqui, porque eu não sei tudo de cor, então de vez em quando eu preciso procurar os versículos aqui, mas eu sei os livros, onde está escrito. 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a maior promessa que nos foi feita é a vida eterna, foi feita por Deus. Deus fez a Abraão várias promessas, a promessa de fazer dele uma grande nação, a promessa de dar a ele a terra de Canaã, a promessa de que os descendentes dele se espalhariam sobre a face da terra, enfim, várias promessas. Mas a promessa que Deus fez à humanidade como um todo foi a vida eterna, e essa é a maior promessa. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25, diz isso: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, e nós precisamos lutar por essa promessa. E todos nós temos direito a ela, a promessa da vida eterna. É a promessa que garante para nós o gozo eterno com Deus e com Jesus. As outras promessas, a maioria delas terrenas, elas são passageiras, elas vão ficar por aqui, mas a vida eterna não. A promessa que Deus fez para a humanidade é de uma vida eterna com Cristo, uma vida eterna de alegria, de gozo, de descanso, de prazer. E nós precisamos lutar por essa promessa. Mas para alcançarmos essa promessa, nós precisamos de crer em Jesus, aceitar a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele seja o nosso Senhor verdadeiro. Não basta aceitarmos Ele como Salvador, temos que aceitá-lo como Salvador e como Senhor, porque o Senhor dirige, o Senhor manda, o Senhor ordena, o Senhor é aquele que tem o domínio sobre nossas vidas. E se nós termos o Senhor Jesus somente como Salvador e não ter como Senhor, nós não o obedeceremos. E o segredo está em obedecer ao Senhor, não apenas buscar a salvação, que é importante, mas obedecer a esse Senhor que nós escolhemos para as nossas vidas. Então, o tópico 2 da nossa lição, que trata do fato de que éramos estranhos a esse conceito da promessa que foi feita a Abraão, que é claro, tudo na Bíblia mostra para Jesus, e nós precisamos entender isso. Quando nós lermos a Bíblia, desde o Gênesis, quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, Deus já vem mostrando para eles Jesus, né? A semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, está se referindo já a Jesus. Então, nós precisamos ter em mente sempre isso, que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela sempre está nos mostrando a pessoa de Jesus, nos vários símbolos, nas várias figuras que existem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mostra-nos Cristo como Cordeiro, Cristo como Salvador, Cristo como Messias, Cristo como profeta que haveria de vir para trazer uma palavra de esperança, de salvação, de libertação, Cristo o Messias que haveria de vir para trazer cura aos enfermos, abrir a prisão dos que estavam aprisionados. Essa prisão não é a prisão física aqui, de pessoas que estão presas, não é isso, é a prisão espiritual. Jesus veio especialmente para isso, para abrir prisões espirituais das pessoas que estavam aprisionadas pelo diabo. E existem multidões de pessoas neste mundo aprisionadas pelo diabo, mas nós temos o Evangelho nas nossas mãos e precisamos levar este Evangelho a essas pessoas para que através do Evangelho elas sejam libertas, essas cadeias delas sejam abertas, elas sejam libertas para servir a Deus, para viver para Deus e para ter uma vida que agrade a Deus. Portanto, são esses os tópicos, os itens desse tópico 2, uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos da promessa, e que eu expliquei para vocês. Então, encerro hoje esta parte e já até o final da semana eu encaminho para vocês a última parte desta aula de número 6. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.